Olá, meus queridos! Em setembro, estive visitando a Expo Cristã. Lá gravamos um vídeo, mas como tivemos alguns imprevistos, não foi possível liberar o conteúdo logo após. Então, hoje quero apresentar este vídeo, pois entendo que será de grande utilidade e com certeza vai te aguçar para estar presente na próxima Expo Cristã. E depois deixe nos comentários o que achou. A Expo esse ano não foi tão grande. Senti falta de várias editoras, mas mesmo assim fiquei feliz de poder conversar com os editores e conhecer livros novos e projetos que estão revolucionando o mundo da leitura. Bora lá? Gente, eu cheguei no meu estande preferido. Sempre adorei o Esmiliguido. Tenho até hoje os primeiros livros da Luz e Vida do Esmiliguido. E agora o Simbal vai apresentar a novidade pra gente aqui. Olá, pessoal, tudo na paz, pastora Sueli, que alegria estar aqui com vocês. Bom, nós estamos aqui direto da Expo Cristã, no estande da Lion Editora com o Esmilinguido, lançando em primeira mão. Você vai ouvir, um dos primeiros a ouvir, sobre o Clube do Esmilinguido, que é um clube de assinatura de livros, presentes, gifts, um conteúdo cristão seguro para as famílias brasileiras receberem na sua casa todo mês uma box infantil que vai ter diversos itens. Bíblia, história em quadrinhos, perfume. Isso aqui é perfume? É perfume do Esmilinguido. Perfume, é óbvio. O mais importante é que sempre comunicando a palavra de Deus de forma criativa. E um destaque que eu queria falar desse clube é que também, né, você vai ter vários planos e aí através do clube você vai ter essa facilidade de itens exclusivos também. Isso que é uma coisa legal de todo mundo saber. Além de receber a box todo mês na sua casa, você vai ter itens que vai ter só na box, primeira mão. E sempre coisas diferentes? Sempre coisas diferentes. Todo mês, itens diferentes. E também, nós temos 3 planos do clube. No plano intermediário, para o plano mais completo, você tem também um livro para os pais. Isso que eu acho bacana. Geralmente os clubes de assinatura tem muita coisa para criança, mas nada para o pai aprender como criar o filho de acordo com os princípios da palavra de Deus, aprender a orar com o filho, aprender a lidar muitas vezes com questões como a primeira infância, bullying, educação, os diferentes hoje, né? A ciência descobriu muitos transtornos que nós, como pais, temos que lidar com isso. Então, tem uma diversidade de assuntos que cada box vai ter um assunto específico para lidar com a criação dos filhos. Legal! E é muito caro isso daí? O preço é acessível para as famílias? É preço acessível. O plano mais barato começa em R$ 49,90 por mês. Na realidade, tanto essa caixa como essa outra, ela tem pode... Pra menina? Tem para menina, para menino. Na realidade, o pai e a mãe, ao fazer a opção do plano, vai dizer a idade da criança e o sexo da criança. Tá. E aí, de acordo com a característica da criança, ela vai receber uma box com itens mais específicos para a idade e para o gênero. E aqui também no nosso stand da Lion Editora com o Esmilinguido, nós temos uma diversidade de produtos. Porque a Lion é uma das licenciadas, além de ser parceira do Esmilinguido no clube, a gente trabalha com vários itens do Esmilinguido. Bíblias, as Bíblias infantis, almofadas, canecas, muita coisa, né? Até perfumes, como eu falei, livros de colorir. Eu gostei. Tem livro de atividades ali também, não tem? Livro de atividades tem. Eu quero destacar uma coisa, que é essa história em quadrinhos que a gente lançou com o Esmilinguido, que é a amizade perfeita, é o plano de salvação em quadrinhos. Numa proposta de ser uma revista acessível. Digamos assim, muitas vezes a igreja quer presentear as crianças pro Dia das Crianças. Uau. Aí você tem conteúdos muitas vezes caros, um valor que não dá para você abençoar e comprar para todas. Nesse caso, sim, a gente formatou algo que ensina o plano da salvação para as crianças, mas que você tenha também a acessibilidade de preço. O outro é o Esmilinguido. Nossa, são meus livros, são minhas paixões. Você sabe que tá essa febre de livro de colorir. Esse é pra colorir. Só que a gente criou... O que eu tenho é de histórias. Então, mas aqui tem um pouquinho de história. Cada desenho é um salmo. E você então aprende a Bíblia colorindo com o Esmilinguido. E ainda tem uma cartela de adesivos. Olha. Então muita coisa boa vem por aí. Inclusive, em primeira mão, já digo, a Lion vai lançar uma Bíblia ilustrada bilíngue
com o esmilinguido, para a criança aprendendo o inglês e o português. Gente, a Bíblia aqui, ó, deixa eu pegar uma Bíblia. É uma Bíblia normal, né? Essa é uma Bíblia normal. Ela não tem algum estudozinho, alguma explicação? Essa especificamente não. Não, ela, só a Bíblia capa mesmo, só normal. tematizada É só com a o capa. esmilinguido. Tá. Mas tem outra Bíblia que ela assim é... E a Bíblia infantil? Uma Bíblia de essa estudo. daqui. Aí ela aqui, tem ó. ilustrações Explicada e tem realmente para estudos para criança, para o pai fazer com a criança. Tá. E eu Já para a criança maiorzinha, né? Isso, é um pouco maiorzinha, alfabetizada. Na realidade, essas Bíblias de estudo infantis, elas exigem, todas elas. Que a criança exigem que os já saiba pais ler façam também, com os filhos. isso. E eu falo isso como, Exatamente. não só como editor, profissional do livro, do esmilinguido, mas assim, como pai. Eu diria para vocês o seguinte, o pai, a mãe, precisa investir tempo, energia com os filhos, falando da palavra de Deus, ensinando, tendo um momento devocional, de oração. Então, esses livros, a Bíblia, são ferramentas, mas que exigem do pai para a mãe a dedicação necessária. Eles precisam ter o exemplo dos pais, né? Exatamente. Eu digo assim, se o pai e a mãe não oram com o filho, como que o filho vai desenvolver uma vida de oração? Não. Se você não fala da palavra de Deus, das histórias da Bíblia, como vai desenvolver? É muito fácil você usar esses materiais para edificar a vida dos filhos. A gente é a única editora que trabalha a Turma da Mônica evangélica. Uau! Nós conseguimos, Eu trabalhar. olhei isso daí e achei que não era evangélico. Mas é evangélico pura Bíblia. Nós conseguimos criar um enredo em que cada devocional é um personagem da turminha apresentando uma história da Bíblia, falando de valores e princípios da palavra de Deus. E aí você não só tem a história em quadrinhos inédita, né, dos personagens, como também você tem devocionais, orações, atividades que você faz, desafio para fazer com a criança, reflexão, oração. Então, é um material completo, muito completo, né? Esse livro é um best-seller que é Adolescente com Propósito, escrito de um adolescente para os adolescentes. Já li Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, agora um adolescente com propósito. E completando essa linha mais adolescente já para jovem, é para os fortes, né? Para quem gosta de super-heróis, universo dos filmes, das séries. Nós criamos uma linha que é a do Devocional Pop, 40 dias, em que nós usamos os personagens da cultura pop para comunicar as verdades do cristianismo. Star Wars. E assim como Paulo fez isso porque ele conhecia a cultura dos gregos, a cultura helenística, nós fazemos isso, mas usando os personagens da cultura do nosso tempo. Vingadores, Star Wars, Batman, Superman. Gente, olha que Bíblia maravilhosa para a criança. Bíblia das promessas. Bíblia das promessas. Gente, a coisa mais linda. Que ela destaca as promessas que Deus fez e cumpriu ao longo da palavra de Deus. E aí os ícones vão demonstrar, né, promessas relacionadas à bênção de Deus sobre a terra. E é uma Bíblia que você pode, desde a criança pequenininha, vai entender. Até a maior, até como nós, né? A gente senta lá e vai ler, né? Não tem problema, é melhor. Eu adoro essas coisas. Eu adoro, sou uma criança perfeita. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Então eu leio todo dia pra ele uma história da Bíblia antes de dormir. Tem que ser... Aqui, ó, o Peregrino, gente. Peregrino. Esse livro é um best-seller e aqui está em... Quadrinhos. É a única versão no mundo em mangá. É um quadrinho sensacional. Desenhistas trabalham pra Marvel, pra DC Comics. E é uma aventura épica, né? E já tá falando que poderia muito bem hoje ser uma moderna aventura adaptada para cinema, para série de TV. E é isso, a editora nossa começou com quadrinhos, histórias em quadrinhos. A gente tem franquia, né? É o Eclesiástico, que é uma franquia de ficção cristã em quadrinhos brasileira, né? Feita... Fala a verdade, não dá vontade de voltar a ser criança? Às vezes sim, né? Às vezes sim. Nessa época não tinha essas coisas, gente. Não tinha. Hoje a gente tem muita opção, né? E na época que eu tinha o meu filho também, era tudo branco e preto, as histórias em quadrinhos. Hoje, além do... Não é mais analógico, é digital. E tem muita oferta, né? Você tem muita opção. Esses são os nossos jogos. Jogos? Olha, a nossa editora é especializada em jogos cristãos. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, RPG cristão. Batalha dos Guardiões. Que olha aqui, gente. Esse pessoal que adora ficar na internet jogando, olha aqui, ó. Exatamente. É um jogo offline que você vai brincar e aprender ao mesmo tempo.
E o que eles aprendem aqui? Qual a lição? Aqui é uma história meio deixados para trás, apocalíptica. Opa, deixados para trás. E é muito interessante que, como RPG é um jogo que gasta mais tempo, e ele é cooperativo. Você tem que jogar e todas as pessoas têm que sobreviver lá à tribulação. Passar pela tribulação? Isso, o seu papel é ajudar sobreviventes a encontrarem Jesus no meio da tribulação. O arrebatamento já foi, aí esses ficaram. E cada fase é uma praga do apocalipse. Se o arrebatamento acontecer, você vai assistir este vídeo no meu canal e vai lembrar que nós falamos e você não deu ouvidos. Exato, isso mesmo. Esse é o Fate Battle, é o único jogo de cartas cristão colecionável do mundo. Quem gosta de jogo e conhece o jogo chamado Magic, como é que esses jogos funcionam? Você consegue jogar com um deck e cada jogador precisa de um jogo para jogar. Olha. Só que ele é expansível, a expansão do Fate Battle. Você pode jogar usando as cartas de expansão, como também você pode jogar só com deck. E é muito interessante isso, porque são cartas mais sofisticadas, são heróis da Bíblia, você tem que lutar com poderes, usar de estratégia. Heróis da fé, heróis da você fé. usa artefatos, né? Como o cajado de Moisés. Sim. E vários outros. E esse daqui perguntas e respostas da Bíblia. Bíblicas. Mas isso que é legal, o jogo te leva, né? A você aprender, porque você vai consultar a Bíblia, você vai ver a resposta. Então nisso você vai aumentando o seu repertório. Enfim, tem mais alguma novidade? Ou... Por exemplo, Devocional Oração e Arte. Que o livro em si já é uma obra de arte. Ele analisa, é um livro mais adulto, mas com essa criatividade que a gente tem. É um book table, né? Que é um conceito mais gringo, que é aquele livro que você deixa na mesa de casa para a visita ler, para você ler. Muito bom. E aí ele fala de cada uma das principais 30 obras-primas das artes plásticas, né? Da história da arte. Então tem muita coisa, algumas coisas mais, por exemplo, relacionadas à Bíblia mesmo. Noite Estrelada, e Mona Lisa e tantos outros, porque alguns autores, né? Alguns artistas plásticos fizeram algumas pinturas que remetem e retratam a realidade bíblica. Por exemplo, a Santa Ceia. Aqui você tem uma explicação do contexto da obra, do artista, da intenção, de detalhes, de nuances e principalmente como a gente pode aprender e aplicar na nossa realidade um princípio espiritual a partir do que a gente aprendeu com a obra. Legal. Para a gente fechar. Essa Bíblia? A Bíblia é a mais completa Bíblia em quadrinhos do mundo. Aqui a Bíblia ela tem mais de 2.000 páginas. Gente, olha, é até pesada. Ela é dividida em 6 volumes num box especial. É como se fossem capítulos, mas são livros. Olha que coisa maravilhosa. E ela tem todos os livros da Bíblia representados. Então é muito bom. Muito bom. Até porque a leitura, quando a gente faz um aprendizado, vai ler em quadrinhos, isso é científico. Nossa retenção de aprendizado, de conhecimento, é mais de 60 vezes maior do que você ler só um texto. Beleza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela informação, e a gente vai divulgar, porque precisamos levar o evangelho para frente. Amém. De forma criativa, relevante, impactante. Estão aí gastando tempo, né, no celular, na internet, com coisa que não acrescenta nada, quando pode estar lendo coisas maravilhosas, se aproximando mais de Deus, não é? É isso mesmo, se inspirando, né? E aí não ficar, né, pra tribulação, né? Verdade. Se a igreja for arrebatada ou passar por tribulação, eu não sei. Só sei que eu quero estar com Jesus. Exatamente. Eu não vou ficar, mas os meus vídeos vão ficar para o pessoal assistir. Quem ficar vai ler as obras da Laia. Tá tudo... Joia, muito obrigada. Deus abençoe. Interessante! Quem roubou minha igreja? O que fazer quando a igreja que você ama tenta entrar no século XXI? Será que isso está acontecendo com a sua igreja? É uma boa. Olha aqui! Tim Beverly LaHaye, O Ato Conjugal. Esse livro é muito bom para os casais. Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Os livros desse autor são muito bons. A Mulher Controlada pelo Espírito, Tem um específico para a mulher. Nós vimos lá o outro,
Temperamentos Transformados, que é mais antigo. Quem está endividado? Quem está endividado? Fé e Finanças. Olha aqui, ó, para os papais aprender a disciplinar os seus filhos com amor, um ato de amor. É muito bom esse livro. Fantástico. História dele. Bom, a editora Betânia vai fazer 60 anos agora, ela é uma missão, né? Ela não tem nenhum fim lucrativo. Nós temos projetos missionários no mundo inteiro, em vários países que nós sustentamos. Orfanatos, pastores, igrejas, escolas, entre muitas outras coisas, né? E a editora Betânia ela tem mais de 230 livros no catálogo, tem clássicos como O Tardo Pleno Avivamento, os livros do Tim e da Beverly LaHaye, e nós temos muitos títulos, tipo Homem do Céu, que também é um clássico, que foi feita uma pesquisa dos os 40 últimos anos dos cristãos, os livros que mais influenciaram os cristãos no Brasil, evangélicos. Desses 30 livros dos 40 anos, 12 são da editora Betânia. Tem algum devocional, algum lançamento legal? É um lançamento nesse formato, que é o nosso Mananciais do Deserto. Ah, esse edição de luxo. Esse eu já falei no meu vídeo, mas olha... Agora, esse aqui, pastora, é um dos essa é a best-sellers biografia da autora do Mananciais. Nós lançamos esse ano. Nós conseguimos o direito esse ano, então nós lançamos no Brasil exclusividade. Muito bom o livro? Muito bom, é a história de como surgiu o devocional. Ah, que legal! É a história da vida dela. Olha que lindo que tá esse aqui. Beleza, bom, pastora, eu agradeço, viu? Obrigado mesmo. Você está participando do meu canal Tudo de Deus, especialmente para você. Oi. Fala para mim das novidades, o que você tem de novidade aí? Então, a Thomas Nelson, a gente colocou dos mais famosos, então os livros que a galera mais gosta, mais procura, e um deles é C.S. Lewis. É um clássico. Esse que está saindo bastante. Ah, esse aqui eu também tenho. O Deus que destrói sonhos. Sim, e esse Como Se Tornar um Cristão Inútil muito também. Muito lindo. É como se fosse o 2. Ah, também tem. Esse livro aqui é pra gente que constrói toda a nossa vida e expectativa, achando que Deus ele é responsável por suprir as nossas expectativas. Aí você vai descobrir que não. Não. E esse daqui, basicamente, é pra você sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto? E aí tem as nossas Bíblias. As Bíblias de estudo, você tem alguma novidade? Alguma interessante? Essa é a Bíblia de estudo Thomas Nelson. Explica praticamente Sim, versículo por versículo, tem todas as referências. Tem as referências cruzadas. E o que é mais legal é que tem os mapas. Ela traz uma harmonia dos evangelhos. Sim, e tem a ilustração, que não precisa, não é preto e branco. Geralmente o mapa vem no final, né? Aí vem no meio, então você consegue identificar melhor, né? A passagem bíblica. É o Segundo Reis. Olha lá. Para quem está lendo pela primeira vez diferente. É difícil memorizar de onde Reino Sul, Reino Norte. Sim, e aí você está lendo, você já vê o mapa. Muito Exato. Bom. Tem essa versão que é a NVI, mas tem a ACF. Então essa é a top que vocês têm. Essa é a mais. Essa daqui mais. Excelente. Deixa eu ver essa Bíblia. Olha aqui, gente, Bíblia para mulher. Essas Bíblias, qual a diferença de uma para a outra? Todas e que ela traz de novidade? Muda a capa, porque são iguais. O miolo é igual. Só a capa que é. São devocionais? Ele traz a reflexão daquele capítulo. E traz uma mensagem. E é dessa pastora. Bom. Pastora Sheila. Isso. E a Bíblia do Max Lucado? Essa Bíblia de estudo. Porém não tem mapa, não vai ter mapa, não tem essa mapa. parte. O que é o diferencial dela? Por exemplo, você vai abrir uma passagem, ele consegue te localizar literalmente o que estava acontecendo na época, o que estava acontecendo no contexto cultural. Ele traz observação, meditação e a parte prática na sua vida, no seu dia a dia. Tá. É uma linguagem simples,
Essa linguagem, se eu não me engano, é NVI. NVI? NVI. Tá. Então é uma linguagem tranquila, mas é uma Bíblia que eu estou indicando bastante. Essa e aquela, essa daqui que a gente essa mostrou. daí. Olha, gente, aqui. Boa noite. Tudo bem? Gente, olha aqui para crianças. Bíblia explicada para crianças, gente. Olha que coisa mais linda. Interessante, do Esmiliguido. Sou pastora Sueli Jerep, canal Prazer. Tudo de Deus, especialmente para você. Canal Tudo de Deus. Tudo de Deus. Canal... Esse não dá para esquecer. O melhor canal que tem, se Canal é Tudo de Deus. Pode falar de Amém, estamos aqui dentro da carreta Expo Livro. Expo Livro é uma carreta itinerante, né? Uma biblioteca que viaja de cidade em cidade com o propósito de estar semeando a palavra de Deus por meio de livros e também está incentivando a leitura. Aqui dentro a gente tem diversos tipos de literatura, como literatura para criança, temos literatura para adolescente, jovens, também temos casamento e liderança, e o nosso foco principal é aproximar as pessoas de Deus. Temos materiais como bíblias ilustradas, livros de atividades, devocionais infantis, para que as pessoas possam ter esse hábito de, desde cedo, já começar a desenvolver o hábito pela leitura. E elas entram e leem gratuitamente. Aqui dentro do Expo Livro você pode fazer a leitura de forma gratuita. Caso você tenha interesse pelo material, você também pode estar adquirindo qualquer um dos exemplares que está dentro da carreta Expo Livro. Ó, a irmã nossa aqui, ela que faz essa parceria com as escolas das crianças, vir fazer teatro. Isso. Então vocês vão nas escolas. Isso, nós vamos até as escolas, geralmente quando a gente chega na cidade, ou até antes, né, nós fazemos já alguns contatos com escolas. E através dessa inserção nós já alcançamos várias escolas cristãs e também escolas públicas. Por incrível que pareça, o Senhor é maravilhoso e nós já conseguimos entrar em escolas municipais, em algumas escolas estaduais. Se tivesse conhecido vocês aí uns 20 anos atrás, quando eu era diretora de escola. Olha, que bênção. Mas isso que é maravilhoso, quando nós chegamos com a carreta, causa um impacto, né? Sim. E a gente recebe muitos educadores, né? Professores, diretores, gestores de escola. E quando entram, eles entram esperando encontrar uma literatura, né? Quando eles veem que nossa, uma literatura cristã, poxa, que maravilhoso, não sei o quê. Porque quando a gente chega também, nós fazemos parcerias com escolas técnicas, universidades, cursos na área de saúde, serviço social, e fazemos ações sociais também, para agregar, temos mais públicos de diferentes faixas de idade. E aí, num desses momentos, nós fomos convidados para ir para dentro de uma universidade. Olha, ficamos dentro de um campo de universidade durante 8 dias. Conseguimos trabalhar com 7 cursos, né? E é maravilhoso. E aí você me faz. Gostei do projeto, vocês estão de parabéns. Obrigada. Nós temos que levar o evangelho para frente. Temos que levar. Pastores de igreja, diretores de escola, de centros educacionais. Aproveitem. O projeto Expo Livro. Projeto excelente, muito lindo, conta a história, leva esses livros que vão educar as crianças no caminho do Senhor. É a Bíblia em quadrinhos. Aqui a Bíblia em quadrinhos, gente. Colorido. Tempo atrás eu comprei para o meu filho, quando era criança, a Bíblia em quadrinhos, mas era branco e preto. Branco e preto. E era uma brochura para cada livro da Bíblia. Olha que interessante. Aqui a Bíblia toda. Pais, professores. Olha que interessante. Bíblia em quadrinhos também? Também. Temos 3 tipos de Bíblia em quadrinhos. Olha, tem para escolher. Isso é mais para teens. Gente, olha quanta coisa para criança. Minha primeira Bíblia, coisa interessante. Olha aqui. Olha aqui. Você contando historinhas à noite para o seu filho. Olha, muito lindo. Livro de banho. Olha aqui, você vai dar banho no seu nenê e já contando historinha para ele. Olha que coisa interessante. Essa aqui é uma série dessa editora Princípios, é uma série econômica. Em qualquer lugar que as pessoas vão encontrar, elas vão sempre achar isso muito acessível. E essa é uma série de grandes pensadores cristãos.
E esse aqui eu já falei dele no canal, Em Seus Passos que Faria Jesus. Todo mundo deve ler esse livro. Excelente. Ah, Caminhando com o Peregrino, olha aqui. Gente, olha aqui, achei esse daqui, ó, Histórias Bíblicas, 43 histórias do Antigo e do Novo Testamento. Vejam que coisa linda. Aqui, as gravuras, as histórias, fantástico. Nascimento de Jesus com 4 personagens. Procure, encontre e ouça histórias da Bíblia. Vou voltar a ser criança. Olha só, gente, o que eu achei aqui. Figurinhas para meninos, para meninas. Conforme você vai encontrando a história bíblica, você vai colando o personagem na história. Olha que legal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe, beijos no seu coração e até o próximo vídeo.